eu quero chamar a sua atenção para um versículo da palavra de Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 45, versículo de número 22. Nós diz assim a palavra de Deus: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou o Senhor e não há outro. Aleluia. Amém. Queridos irmãos em Cristo, diletos amigos ouvintes da palavra de Deus, eu quero dizer para você nesta noite que a Bíblia Sagrada ela é a verdade. Amém. Deus, o Pai, é a verdade. Deus, o Filho, é a verdade. Deus, o Espírito Santo, é a verdade. E a igreja do Senhor, ela tem que proclamar, ela tem que anunciar, ela tem que pregar, ela tem que ensinar a verdade, que é a Bíblia. Aleluia. Jesus diz na sua palavra, João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. Então, nesta noite nós estamos anunciando, proclamando, pregando, ministrando, ensinando a verdade, que é a Bíblia Sagrada. E a Bíblia, como nós já sabemos, ela é lâmpada, martelo, espelho, espada, leite puro, alimento sólido, fogo e a bússola que indica o caminho para o homem chegar aos céus. Versículo da palavra de Deus que nós temos lido nesta noite nos fala o Senhor nosso Deus dizendo: olhai para mim e sereis salvos vós todos os termos da terra, porque eu sou o Senhor e não há outro. E nesta noite eu vos trago uma mensagem intitulada O Olhar da Salvação. O Olhar da Salvação. Aleluia. Glórias a Deus. Então, queridos em Cristo, eu quero dizer que o nosso Deus, Ele faz um convite neste versículo para todas as pessoas olharem para o Salvador do mundo, para o Salvador da humanidade. O nosso olhar deve focar no Salvador das nossas almas, no Redentor das nossas vidas. Jamais devemos desviar o nosso olhar do nosso Salvador eterno. Aleluia. Infelizmente, muitos estão olhando apenas para as falhas dos irmãos, para a falha dos seus entes queridos, para a falha dos seus companheiros, para o erro dos seus amigos, para as falhas dos líderes da igreja. Mas neste versículo eu encontro a palavra de Deus, o próprio Senhor falando, aleluia, para nós dirigirmos o nosso olhar para o nosso Salvador. Aleluia. Não podemos desviar o nosso olhar para a esquerda nem para a direita, e muito menos para trás, porque na sua palavra o Salvador da humanidade, o Salvador do mundo, ele diz que quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Aleluia. Então não olhe mais para o que passou, não olhe mais para o seu passado. Aleluia. Mas começa a olhar para Jesus, que é o Salvador eterno. Foi Ele que pagou o preço que nós não podíamos pagar, preço de sangue. Aleluia. O preço que eu, você, nós não tínhamos condições de pagar, porque era um preço muito alto. E o apóstolo Pedro disse que não foi através de ouro, não foi através de prata, mas através do sangue precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Bíblia diz, olhando para o Salvador, é o convite do Senhor, é o convite do Eterno, é o convite de Deus nesta noite para mim e para você que veio no santuário do Senhor. Ele está dizendo, não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, não olhe para trás, não olhe
olhai para mim, diz o Senhor, olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou o Senhor e não há outro. Hebreus capítulo 12, versículo 2, o escritor sagrado resumiu muito bem, porque Isaías 45, versículo 2 diz, o próprio Deus falando neste versículo. Então, o autor da carta aos Hebreus, ele resumiu, dizendo, olhando para Jesus, olhando para Jesus, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Aleluia! E o que me chama a atenção, o que me vem à memória nessa oportunidade que eu estou ministrando a palavra de Deus, é o capítulo 21 de Números, versículo 8, versículo 9, quando o próprio Senhor chamou Moisés. Aleluia! Ele disse para ele, faze uma serpente ardente e coloca sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E a palavra de Deus diz que Moisés fez uma serpente de metal, colocou sobre uma haste, e todo aquele que era mordido pelas serpentes, eles não morriam. Aleluia! Eles ficavam vivos. Deixa eu falar rapidamente para você. O povo de Israel, ele passou um período de 40 anos caminhando pelo deserto. Eles saíram da terra do Egito e ficaram caminhando pelo deserto até chegar na terra da promissão, até chegar em Canaã. E a Bíblia Sagrada diz que é um período de 40 anos. E aquele percurso que o povo de Israel percorreu durante 40 anos, ele poderia ser feito, irmão chefe, em 40 dias, mas devido à desobediência daquele povo, devido à murmuração do povo de Israel, a Bíblia Sagrada nos diz que ao invés deles fazerem aquele percurso num período de 40 dias, eles fizeram aquele percurso num período de 40 anos, porque eles ficaram rodeando no deserto. Eles caminhavam assim, rodeando. E quem rodeia um lugar onde ele chega, diga comigo, não chega em lugar nenhum, porque ele fica rodeando, ele vai ficar tonto e não vai chegar a lugar nenhum. E por causa da murmuração daquele povo, porque eles não estavam preparados ainda para a guerra, eles não passaram pela terra dos filisteus, como nós diz a palavra de Deus, mas Deus levou eles pelo deserto, porque é no deserto que Deus prepara homens, é no deserto que Deus prepara mulheres, é no deserto que Deus prepara os seus obreiros. Aleluia! É no deserto, queridos. E quando Deus te levar para o deserto, você pode ficar certo que é porque Ele tem um propósito, é porque Ele tem um projeto na sua vida. Aleluia! Deus, Ele promete que vai exaltar, que vai levantar, que vai fazer coisas grandes e tremendas, e muitas vezes nós não entendemos. E porque nós não entendemos, nós saímos da direção do plano divino. É porque nós não estamos entendendo que Deus, Ele complica, e depois Ele descomplica, e depois Ele explica porque Ele complicou. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E nesse inteirinho aí, dessa caminhada durante 40 anos no deserto, a Bíblia Sagrada diz que o povo de Israel murmurou contra Moisés e murmurou contra Deus. E eles chegaram a dizer: a nossa alma tem fastio deste pão vil. A nossa alma tem fastio deste pão vil. E quando eles murmuraram contra o Senhor e contra Moisés, a Bíblia Sagrada diz que Deus permitiu que viessem serpentes venenosas para picá-los, para mordê-los. E a palavra de Deus diz que eles
começaram a tomar no deserto, começaram a morrer no deserto, começaram a perecer no deserto. Mas a palavra de Deus diz que o homem de Deus, Moisés, orou pelo povo, porque a obrigação do homem de Deus é orar pelo povo, é orar pela igreja, é orar pelos vizinhos, é orar por aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Esta é a nossa obrigação. E a palavra de Deus não diz que Deus chamou Moisés e disse para ele: Moisés, faz uma serpente de metal e coloca sobre uma haste, e aquele que for mordido pela serpente, aquele que for picado pela serpente venenosa, eles não morrerão, mas eles viverão. Aleluia. E a palavra de Deus diz que assim Moisés fez. Ele fez uma serpente de metal, colocou numa haste, para falar para você entender, colocou numa vara no mastro, e que todo aquele que era picado, todo aquele que era mordido pela serpente venenosa, olhava para a haste. Oh, aleluia, e não morria, e não perecia, diz a palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Quando aquela serpente de metal foi colocada naquela haste, e o povo que era picado, mordido pela serpente venenosa, olhavam para aquela serpente de metal, eles não morriam. Aleluia. E parou a mortandade. A morte não teve mais vez ali naquele lugar. E deixa eu falar para você uma coisa. Aleluia. Em João capítulo 3, versículo 14 e versículo 15, o próprio Salvador da humanidade, o próprio Jesus Cristo, ele diz assim, aleluia, ele explicou isso na cruz, o significado daquela serpente que foi colocada sobre aquela haste, a serpente de metal. Jesus explicou o significado dela, aleluia, e ele diz da seguinte maneira: glórias ao Senhor para sempre. Ele diz assim, e como Moisés levantou a serpente no deserto, e como Moisés levantou a serpente no deserto, importa assim que o Filho do Homem seja levantado. Importa assim que o Filho do Homem seja levantado. Aonde? Na cruz do Calvário. Aleluia. Para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus explicou aqui muito bem o significado da serpente que foi erguida e foi elegida lá no deserto para que o povo não morresse. Eu quero dizer para você que aquelas serpentes venenosas, aquelas serpentes ardentes, como diz a Bíblia Sagrada, elas simbolizam o pecado, elas simbolizam o pecado que tem escravizado a humanidade. Aleluia. E a serpente de metal que foi erguida simboliza Jesus, o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, aquele que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, nosso Mestre, nosso guia, nosso Senhor e Redentor das nossas almas. Será que alguém pode adorar Jesus nesta noite? Aleluia! Glórias ao Senhor para sempre. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em João capítulo 4, versículo 42, quando os samaritanos focalizaram o seu olhar em Jesus Cristo, a conclusão deles foi a seguinte: aleluia, a mulher samaritana teve um encontro com Jesus. No capítulo 4 do Evangelho segundo escreveu São João, ela se encontrou com Jesus lá no poço em Sicar, nós diz a palavra de Deus, aleluia. E ali ela teve uma conversa com Jesus, e Jesus pediu para ela dar água para ele beber, e ela disse para ele: como sendo tu judeu e eu uma mulher samaritana, tu me pedes água para beber? Sabe por
quê? Porque eles não se entendiam muito bem. Os judeus e os samaritanos, nós diz a palavra de Deus que eles eram rivais, eles eram inimigos. E Jesus, olhando para ela, disse: ah, mulher, se tu soubesse quem te pede água para beber, e tu pedirias água, eu te daria água para beber. Aleluia. Água que nunca mais você teria sede. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. Louvado seja Deus para todo sempre. Queridos em Cristo, e naquele encontro, a mulher samaritana alcançou a misericórdia do Senhor, foi salva pelo Senhor e se tornou uma missionária. E nesta noite, enquanto estou ministrando a palavra de Deus, eu quero profetizar neste santuário para a glória do nome do Senhor. Eu quero dizer que o irmão Lucas vai ser um missionário no meio da família dele, para que o nome do Senhor seja glorificado. O nosso irmão vai ser um missionário no meio da família dele. Evangelho, tu vai ser um missionário no meio da tua família, e ali no pau da preguiça, em nome de Jesus, tu vai ser um exílio ganhador de almas junto com esta serva. Levanta a mão direita para o céu, levanta assim, em nome de Jesus. Eu declaro a tua libertação completa nesta noite, para a glória do nome do Senhor. Eu declaro a libertação completa, eu declaro a tua libertação, meu amigo, em nome de Jesus. Amém? Que Jesus te ama e você não vai perecer nesta situação. Eu profetizo que você vai ser o exílio ganhador de almas, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Deixa eu terminar de ministrar a palavra, que Deus vai já começar a operar para o assunto dele, aqui neste lugar. Deus vai começar a operar, cadeias vão ser quebradas, correntes vão ser despedaçadas nesta noite, as algemas vão ser estilhaçadas nesta noite, porque o Espírito de Deus está aqui neste santuário. Aleluia. Eu creio, meu Deus. E deixa eu falar, deixa eu terminar aqui. A mulher samaritana correu na cidade de Sicar, não diz a palavra de Deus, e anunciou a Jesus, dizendo: olha, tem um homem ali que verdadeiramente ele é profeta, porque ele contou toda a minha vida. Aleluia. E a conclusão dos samaritanos foi a seguinte: já não é pelo que tu disseste, mulher, que nós cremos, não é pelo que você falou que nós cremos. Eles disseram: aleluia, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este verdadeiramente é o Cristo, o Salvador do mundo. Eles foram ali e olharam para Jesus, eles viram Jesus, eles contemplaram Jesus, eles visualizaram Jesus, e no momento que eles chegaram na presença de Deus, o Senhor começou a falar para eles. Eles disseram: já não é mais pelo que a mulher samaritana nos disse, não é mais pelo que nós ouvimos, mas é pelo que nós estamos vendo, é pelo que nós estamos vendo agora. Aleluia. Esse é o olhar da salvação, é o olhar da salvação. O olhar da salvação de Deus chegou no pau da preguiça, o olhar da salvação chegou na tua casa, meu irmão, o olhar da salvação chegou na sua casa. Eu quero louvar a Deus, porque o olhar da salvação de Deus chegou na nossa casa, no nosso lar, no meio da nossa família. E dezenas e dezenas, centenas e centenas, eu profetizo nesta noite que milhares e milhares serão alcançados pelo olhar da salvação de Deus. Aleluia. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou o Senhor e não há outro. Esta rua 14, o bairro Parque São José, a cidade imperatriz, o estado do Maranhão, o Brasil vai ser alcançado pelo olhar da salvação de Deus. Aleluia. Agora nós precisamos conhecer o Salvador do mundo. Aleluia. Deixa eu falar para você. Oh, glória a Deus. Tanto Deus o Pai como Deus o Filho são chamados nas Escrituras de Salvador. Tanto Deus o Pai como Deus o Filho, eles são conhecidos
reconhecido como nas Escrituras, na Bíblia Sagrada, como Salvador do mundo. Aleluia. Deixa eu falar rapidamente. Nós vivemos a dispensação de Deus o Pai no Antigo Testamento. Nós vivemos a dispensação de Deus o Filho, Jesus Cristo, no Novo Testamento. E agora nós estamos vivendo a dispensação de Deus o Espírito Santo, a dispensação da graça. E nesta noite a graça de Deus está atingindo vidas, está atingindo casas, lares, famílias, para a glória do nome do Senhor. Eu não vim aqui pregar a palavra de Deus em vão. Eu não vim ministrar a palavra de Deus em vão. Ela tem um sentido, aleluia. Ela tem um objetivo. Ela vai alcançar as vidas. Ela vai tocar em vidas e vai salvá-las para a glória do nome do Senhor, nosso Deus. Aleluia. Deus o Pai, Ele projetou, Ele planejou a salvação. Deus o Filho, Jesus Cristo, Ele executou a salvação lá na cruz do Calvário. Ele realizou a salvação. E Deus, o Espírito Santo, Ele aplica a salvação. Porque a Bíblia Sagrada diz que é Ele, o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. Foi Ele que convenceu o irmão Jé a vir aqui nesta noite com a irmã Rosângela. Foi Ele que convenceu o irmão Lucas. Foi Ele que convenceu nossos irmãos. Aleluia. Eu vi o meu irmão chegar apressado ali na bicicleta, mas chegou e está no santuário de Deus. Que o nome do Senhor seja glorificado. Foi Ele que te convenceu, irmão Zeilde. Foi Ele, o Espírito Santo, que te convenceu. Irmão Alexandro, minha querida esposa, foi Ele que te convenceu. Que vivia no meio da idolatria, no meio da macumbaria, no meio da feitiçaria. Quando dava 6 horas da tarde, irmão Jerry, quando dava 6 horas da tarde, irmão Lucas, era um fumaceiro maior do mundo na casa desta santa de Deus ali. Era o maior fumaceiro, era mesmo o seu macaeiro, mas para a glória do nome do Senhor, ela está aqui nesta noite adorando e glorificando o nome do Senhor. Cada um de nós temos um testemunho, cada um de nós temos uma experiência diante de Deus, porque se cumpriu a palavra do Senhor, que está escrita no Salmo 113, versículo 5. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, que se curva para ver o que se passa na terra, aleluia, no céu, que do monturo ele ergue o necessitado, e do pó ele levanta o pobre, e o faz assentar-se entre príncipes. Sim, entre príncipes do seu povo, ele faz com que a mulher estéril seja alegre mãe de filhos e habite em família. E nesta noite, esta palavra que eu estou ministrando, ela tem unção, ela tem poder de Deus. Está entrando nos lares, está entrando nas audições humanas agora, dos homens, das mulheres. E é o Espírito Santo que vai convencer e vai trazer vidas para este lugar, para que o nome do Senhor seja glorificado. E a palavra de Deus diz que os samaritanos ali se converteram ao Senhor nosso Deus. Aleluia. Agora quero que você conheça o Salvador do mundo. Aleluia. Eu disse que tanto Deus o Pai como Deus o Filho são chamados nas Escrituras de Salvador. O processo da salvação do pecador foi operado em conjunto. Amém. João capítulo 3, versículo 16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. A vontade do Senhor nosso Deus é que os homens sejam salvos, todos os homens, toda a humanidade seja salva. Mas infelizmente tem alguns que se desviam para a esquerda, tem outros que se desviam para a direita. Mas nesta noite eu vim dizer para você: a vontade do Senhor não é que nenhum homem pereça, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e se arrependam e aceitem a Jesus como Salvador. Aleluia. Deus o Pai amou o mundo e deu ao mundo
e presenteou o mundo com o seu Filho, o melhor que Ele tinha. Ele não deu o pior, Ele deu o melhor por mim, Ele deu o melhor por você, Ele deu o melhor para nós. Aleluia! Em Isaías 45, versículo 15, Deus o Pai é o Salvador. A palavra de Deus diz: verdadeiramente tu és o Deus que te ocultas, o Deus de Israel, o Salvador. Aleluia! Em Tito capítulo 3, versículo 6, o apóstolo Paulo diz assim, de Jesus Cristo, aleluia, ele diz assim: Jesus Cristo, nosso Salvador, Jesus Cristo, nosso Salvador, Ele é o Salvador eterno, aleluia, glórias a Deus para sempre. A palavra de Deus nos diz em Isaías capítulo 45, versículo 21, Deus o Pai é o único Salvador. Em Atos capítulo 4, versículo 12, Jesus Cristo é o único Salvador e não há nenhuma contradição nisto, pois em João capítulo 10, versículo 30, o próprio Jesus afirmou: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Jesus e o Pai é um. Por essa razão que ele diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É por essa razão que ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Ele não diz que ninguém vai ao Pai. Ele diz que ninguém vem ao Pai, porque ele e o Pai são um. Aleluia! Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Em 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, o apóstolo Paulo escreve: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Aleluia. Queridos irmãos que estão aqui nesta noite, irmãs, igreja do Senhor, amigos ouvintes da palavra de Deus, nunca devemos desviar o nosso olhar do Salvador do mundo. A missionária estava falando aqui que Pedro, ele saiu caminhando, porque Jesus Cristo, ele estava em uma grande multidão, junto com uma grande multidão, e a palavra de Deus nos diz que ele despediu a multidão e pediu para os discípulos passarem para outra banda do mar. Aleluia! E a palavra de Deus nos diz que já era tarde e Jesus subiu ao monte para orar, como era de praxe, como era de costume. Jesus passa noites inteiras orando, aleluia, na presença do Pai. E a palavra de Deus nos diz que os discípulos foram para outra banda, só que em determinada hora, em determinado tempo. A Bíblia Sagrada diz que na quarta vigília da noite, aleluia, eles foram tomados por uma tempestade. O vento soprava veemente, as ondas se escantavam e o barco parecia sucumbir, que ia naufragar. Mas naquele momento eles estavam ali atemorizados e Jesus estava lá no monte observando aquela situação. E nesta noite o Senhor está olhando, está observando a minha e a sua vida. Ele está observando a situação que você está atravessando. Eu sei que não tem sido fácil, são dificuldades, obstáculos, barreiras, quantos impedimentos surgem, mas o Senhor está olhando, o Senhor está contemplando, o Senhor está visualizando nesta noite. E a palavra de Deus nos diz que Jesus foi ao encontro dos discípulos. Ele foi ao encontro dos discípulos. Aleluia. E a palavra de Deus nos diz que quando eles olharam e viram aquela silhueta,
Eles pensavam que era um fantasma, porque existia uma lenda em Israel que em alto mar apareciam fantasmas. Então eles ficaram aterrorizados ali. Mas Jesus acalmou o coração deles, dizendo que não era para eles se aterrorizar. Ele disse: não temas, sou eu, Jesus. E nesta noite o Senhor diz para mim, nesta noite o Senhor diz para você, meu irmão e minha irmã, para você, direto amigo ouvinte da palavra de Deus: não temas, sou eu, Jesus, aleluia. Ele está falando nesta noite. E Pedro, que era o mais afoito dos discípulos, disse: Senhor, se és tu, deixa-me ter contigo. Senhor, se és tu, deixa-me ter contigo. E a palavra de Deus não diz que Jesus disse: vem, Pedro, aleluia. Deu a palavra de ordem, e Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas, começou a andar sobre as ondas, em direção a Jesus. Enquanto Pedro estava com o olhar fito em Jesus, enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele andou sobre as águas, aleluia, e foi caminhando em direção a Jesus. Mas a Bíblia Sagrada diz assim, e Pedro reparou na força do vento. Não olha para a tribulação, não olha para a dificuldade, não olha para a luta que você está atravessando, mas olha para Jesus. A palavra de Deus diz que olhando para o Senhor, é olhando para o Salvador, e Ele vai te olhar com o olhar da salvação. E no momento que Pedro tirou o olhar de Jesus e reparou na força do vento, o Evangelho começou a sucumbir, ele começou a sumir nas águas, aleluia. Ele foi afundando nas águas, e nesse momento que ele foi afundando, nesse momento que ele ia sucumbindo, ele disse: Senhor, salva-me. E a Bíblia Sagrada diz que imediatamente o Senhor estendeu as mãos. Eu profetizo nesta noite que Jesus está aqui neste lugar. Ele vai estender as mãos, Ele vai estender as mãos para a tua vida, para você, para a sua família. Ele vai estender as mãos e vai salvar, e vai libertar, vai quebrar cadeias. Ele vai fazer o milagre que o homem não pode realizar, só Ele pode fazer. Bendito seja Deus. Ele vai realizar um milagre nesta noite na sua vida, para a glória do nome do Senhor. Aleluia. E a Bíblia Sagrada diz que ambos subiram no barco. Jesus e Pedro subiram no barco. Sabe o que aconteceu? Que a Bíblia diz: e fez-se bonança, acalmou o vento, aquietou o mar. Nesta noite eu estou autorizado pelo Espírito de Deus, irmão Lucas, que o mar vai se acalmar. Amém. As ondas vão se aquietar. Ondas, ventos, significam lutas, dificuldades, tribulações que nós enfrentamos, mas o Senhor está no controle e vai fazer bonança. Só quem recebe levanta a mão, só quem recebe levanta a mão. Vai fazer bonança em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, nunca devemos desviar o nosso olhar. Não desvia não, irmão, continua na jornada. Amém. Não desvie o olhar do Salvador, não desvie o olhar de Jesus, por favor. Irmão Rosângela, eu lhe peço em nome de Jesus, irmão Alexandre, missionário de Ana Cruz, irmão Roselio Ferreira, não tirem o olhar de Jesus. Continue olhando, continue caminhando, continue aceitando Ele nos vossos corações. Ele vai fazer maravilhas, aleluia. Ele vai fazer coisas grandes e tremendas e buscarão em nome de Jesus Cristo, aleluia. De acordo com as Escrituras, queridos, haverá um dia em que todo olho verá, e até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre Jesus, sobre ele, sim. Amém. Apocalipse capítulo 1, versículo 7.
está escrito na palavra de Deus. E o olhar da salvação chegou aqui neste santuário. O olhar da salvação chegou na tua vida. O olhar da salvação chegou na tua casa, no teu lar, no meio da tua família. E vai acontecer milagres para que o nome do Senhor seja glorificado. Oh, eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Quero convidar a igreja para ficar em pé. Levante a mão direita. Aleluia. Glória a Deus.